Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, que todos sejam muito bem-vindos à nossa live Café com Cura. Um pouco atrasadinha, realmente passei um desafio essa noite, mas estamos aqui, né? Vou colocando as minhas joias, porque quando eu vou colocando essas joias parece que eu sentindo uma força muito grande. Então, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café com Cura. E hoje, um tema lindo, gente, por pouco eu não consigo entrar, porque foi uma noite de muito desafio, fui muito ruim essa noite, mas estou aqui, firme e forte. Eu estou com um propósito de oração e sabe como é que é, né? As outras se levantam, mas venci, consegui chegar, o senhor falava, vai fazer a live assim, vou fazer a live. Eu vou fazer a live. Gente, uma dor de cabeça absurda. Bom dia, Thaís maravilhosa. Você vê que eu tava pensando em ti, linda. Tava pensando em ti. Hoje nós vamos falar sobre... Olha aqui, ó. Tá alto, né? Mas sabe por quê? Eu acordei com essa música. Na verdade, eu mal dormi, né? Então, nem quer dizer que eu acordei. Mas eu ficava pensando, será que eu faço a live? Eu tava com muita dor, tá com o olho bem inchado, gente, ó. Tá bem inchado esse olho aqui. E eu tenho uma tomografia pra fazer, né? Então, semana que vem eu devo estar fazendo, porque quando me dá essa crise de dor, esse meu olho aqui, ele fica bem pequenininho. Então, a gente vai ver o que é, né? E eu comecei a pensar, não, mas peraí, há um lugar pra chegar. Eu tenho um sonho, eu não posso parar, não vou ficar aqui, não. E aí eu botei o santo pra correr aqui no quarto. Arranquei o santo da cama, eu disse, te levanta agora e fica responsável em preparar o nosso café. Ele quer que eu coloque café, porque eu vou ter que sair pra trabalhar, você vai esperar. Aí, ele vai esperar, já fico sabendo. E aí tirei o santo da cama bem rapidinho, porque eu acho que ele tava quase que gostando de eu entrar na live, porque ele não sair da cama cedo, né? Aí eu disse, não, sai, vou fazer a live agora, porque há uma ponte entre eu e os meus sonhos que eu tenho que construir, não muros. E cada vez que eu não fizer algo, que eu sei que aquilo faz parte do meu chamado, me leva a viver uma missão, eu tô renunciando ao meu sonho. Então, por isso que essa música, ela diz que os teus sonhos são meus, os meus sonhos são teus, né? Do Cris Duran, gente. A época do Menudo, né? Cris Duran era do Menudo, não era isso, gente? Acho que era, né? Então vamos lá, hoje nós vamos falar, e a live é uma live hoje bem forte, que diz como curar a dor da traição e restaurar o seu coração. Mas aqui a gente vai trazer vários tipos de traições, que muitas vezes são as traições que a gente faz com nós mesmos, né? Dos nossos sonhos, a gente ficar se sabotando. E embora eu esteja com dor de cabeça, com enxaqueca, eu estaria me sabotando. Porque quando nós temos um propósito, a gente tem que levar a fundo. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu falei assim, Sandro, tu ficou me chamando pra orar? Eu nem conseguia dormir. Quando eu dormia, tu me acordava. Eu disse assim, tu tá louca, eu não te chamei nada. Eu disse, como não? Ficava fazendo assim nas minhas costas. Assim. Gente, porque eu oro às 5 da manhã. Esse é o meu horário de oração. Só que eu mal dormi essa noite. Quando deu 5 horas da manhã, acho que foi na hora que eu dei aquela desmanhada. E o meu inconsciente ficava sentindo alguém me chamar pra orar. Olha só que louco. Você já sentiu que seu coração quebrado por uma traição? Você já se sentiu decepcionada por uma amizade, por um relacionamento, pela família, né? Porque a traição não é só sobre relacionamento. São várias outras coisas, né? Já confiou em alguém que te feriu profundamente? E falar sobre isso hoje, pra mim, ela vai me trazer várias situações, porque eu passei por isso, né? Não em relacionamento, mas eu passei por isso dentro da família, né? Por pessoas. E hoje a gente vai caminhar juntas, né? No processo de cura e restauração do coração através da palavra, né? Então, você acredita que é possível curar verdadeiramente, né? Depois de uma traição? Você acredita que é possível você se curar verdadeiramente depois de uma traição? Sabe? Me conta aqui.
Se você já passou por isso, né? Não só no relacionamento, quando eu falo, mas em outras áreas da vida, né? E nós vamos ver no Salmo 147. Quem não tá no grupo lá da oração, daqui a pouco eu já vou mandar as orações lá, hein, gente? Ou entrou bastante gente, assim, ó, o povo tá sedento realmente. Então, no Salmo 147:3, diz assim: o Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersados de Israel. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Aqui diz, ele cura os de coração quebrantado e trata todas as suas feridas. Então, o Senhor, ele tem poder para nos curar e nos restaurar daquilo que a gente acredita que a gente não tem mais, que a gente não perdoa, que a gente não tem mais força, que a gente não consegue. A traição, ela fere, né, profundamente, mas a palavra que nos garante a cura, né? Deus, ele cura um coração partido. Ele não apenas remenda, ele restaura, ele transforma, né? A cura é possível e a reconstrução é possível. Há 2 anos atrás, já dá 2 anos atrás, eu passei por um momento muito desafiador na minha família. E quando é família, a gente acaba se sentindo muito mais abalado. E quando veio para mim preparar essa live, eu falei, mas eu não quero estar olhando para isso. E eu entendi que isso faz parte da minha cura também. Porque volta e meia eu me pego pensando. E eu falei, eu não quero mais ficar com isso na minha cabeça. Há uns 3 anos atrás, eu acho, vamos botar 2 ou 3 anos atrás, eu fui traída. Fui traída por um irmão meu, numa atitude dele, né? Ele pegou algo que era um sonho meu, algo que eu desejava muito e que todos sabiam. Todo mundo da minha família sabia do amor, do carinho e de toda a minha dedicação que eu tinha por aquele lugar, né? E quando chegou a oportunidade daquele lugar ser passado, porque a gente não pode vender para quem não é da família, só para quem está na família, que viria para mim, meu irmão se atravessou e simplesmente ele foi lá e pegou. Só que ele nunca veio falar para mim, olha, eu peguei, eu comprei, não. Simplesmente eu estava negociando e quando eu soube, eu fui informada que já tinha, não, agora não, porque o teu irmão já pegou. E aquilo me cortou assim profundamente. Aquilo me feriu profundamente. Foram dias de muita lágrima. E eu percebi, ao preparar essa mensagem, o quanto que o meu coração ainda precisa ser curado. Porque não pela coisa em si, mas por quem foi. E a traição, ela te coloca nesse lugar. Poxa, eu confiei, eu era tão boa, tão parceira, eu me dediquei. E você se sente nesse lugar, né? Então, quando isso aconteceu, assim, tirou o meu chão. E eu levei um tempo para me levantar. Eu me lembro que eu cheguei na mesa da minha mãe e ela falou, olha, tu fica bem, que isso daí não pode estar te machucando, não pode estar te ferindo. E eu me lembro que eu chorei e ela falou, não chora, fica bem porque Deus vai te honrar. Ela falava assim, né? Minha mãe é toda durona, Teresa não chora. E eu chorei, eu disse, mãe, mas não é justo, isso não é justo. E ela, sei que não é justo, mas aconteceu, então tu aceita. Porque todo mundo sabia que aquele lugar era o meu xodó, todo mundo sabia o quanto que eu compartilhava amor e cuidado com aquele lugar. Não só pela casa, mas pelo lugar, pelas pessoas, por todo o movimento que eu fazia lá, né? Então a traição é a quebra da confiança. E para mim naquela situação foi algo muito, muito difícil, porque nós nos criamos juntos, né? E como que o meu irmão faz isso comigo? Como que ele faz isso? E estamos em 2025 e até hoje, de verdade, ele nunca me procurou para falar. Nunca veio falar nada. Muito pelo contrário, né? Eu ainda saí pela errada. Então, é uma ferida emocional que gera dor, que gera raiva, que gera incredulidade, né? Tristeza. Mas quando nós deixamos a ferida aberta, ela contamina o quê?
nosso futuro. E aí, no começo desse processo, eu tava com muita raiva. Muita raiva. Gente, eu sentia raiva daquilo ali. Só que aquilo foi me fazendo mal. Muito mal. E eu comecei a alimentar dentro de mim algo que não era meu. Eu comecei a alimentar dentro de mim um sentimento que ele me paralisava. Um sentimento que ele me maltratava demais. Então eu comecei a trabalhar essas questões. Só que preparando essa live, eu vi que eu já evolui muito. Mas que lá no meu fundo, eu espero algo. Eu espero uma resposta. E aí, quando eu estava preparando essa live, eu entendi que não existe resposta. Eu não tenho que continuar esperando uma resposta, uma explicação, porque não existe isso. Foi uma escolha e uma decisão e foi tomada, né? E se foi tomada, né? Eles vão... Foi a escolha dele, então já tá tudo certo. Não tem o que eu ficar ali querendo, né? Mais explicação e resolver. Não tem. Então, eu passo a aceitar para poder isso se liberar, porque enquanto eu ficava resistindo ao perdão, aquilo doía demais. Então, o perdão não é esquecer, o perdão é se liberar disso, né? E Deus vê a nossa dor, né? Ele não ignora as nossas lágrimas, Ele vê, né? Mas nós precisamos ter uma escolha de perdoar. E aí, por isso que eu digo que essas lives não é só sobre eu entregar algo para vocês, mas quando eu estou falando, tá saindo daqui, tá trabalhando aqui. Então, perdoar é romper as correntes que nos prende ao passado. E aí eu comecei, cada vez que eu ia lendo, que eu ia escrevendo, que eu ia preparando, eu comecei a sentir, eu dizia, Deus, é isso, eu libero. Eu escolho liberar isso. Porque se essa palavra veio, é porque aqui dentro precisava algo ainda ser liberado. Porque volta e meia eu pensava, e volta e meia quando eu pensava, eu falava assim, ó, no meu pensamento. Por que fez isso, né? Por quê? Meu Deus. Eu ficava o tempo inteiro assim. E não tem porquê. Mas o que eu tenho que aprender com tudo isso? Então, desde a hora que eu preparei essa live, eu troquei o porquê pelo quê. O que eu preciso ver que eu ainda não vi. O que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi com essa situação, né? E aí foi onde eu comecei a entender que a restauração começa quando nós entregamos de verdade a nossa dor a Deus, porque quando nós entregamos a nossa dor para Deus, a gente sai do porquê. E a gente começa a ver o que a gente está aprendendo com tudo isso. Quando nós entregamos essa dor para Deus, Ele nos restaura de um modo que tu não fica mais preso naquela prisão, naquela ferida ali, né? E qual ferida ainda que você carrega que precisa ser entregue para Deus? Porque, gente, por mais que eu ore, por mais que eu faça, por mais que eu leia, mas a nossa mente, ela vai sempre tentar nos levar para aquele lugar onde a gente sentiu dor, para nos levar a acreditar nas coisas negativas, sabe? E hoje, quando eu tava com essa dor terrível, que eu não tava conseguindo, sabe, se levantar da cama, o meu olho tá bem inchado, vocês estão vendo? Eu pensei, eu disse, mas o que eu vou falar? Eu vou falar de algo que eu preciso me curar. Então eu tenho que levantar daqui e fazer sim. Porque o que o inimigo quer? Que eu continue vibrando naquela dor? Não. Eu estou curada. Eu escolhi perdoar. Então eu vou me levantar. Então, se você perdoasse hoje a situação que te maltrata ainda, que te incomoda, né? O que mudaria dentro de você? Pensa aí o que me fizeram, que me feriram, que me machucaram, e eu carrego isso comigo até hoje. Às vezes está lá atrás, às vezes está lá na infância, às vezes é algo que já faz tanto tempo, mas tu continua carregando essa pedra, né? E como seria se eu perdoasse hoje, né? Como seria, o que mudaria dentro de mim? Então, se você acredita que você merece viver, né, com o coração mais leve, se você acredita que você merece viver o extraordinário, né, se você merece viver o novo de Deus, a escolha
é sua. A decisão de perdoar e liberar dessa dor é sua, porque a traição, ela quebra, ela quebra, ela pica a gente, né? Mas Deus reconstrói, e melhor do que antes. Deus faz melhor do que antes. Então eu sei que algo grandioso está para chegar, né? Lá naquele lugar eu tenho meu terreno, eu tenho uma parte lá que é minha. Mas era em específico a estratégia da casa, onde era tudo pronto, já poderia, né? Só que não. Deus quer que eu construa do zero. Isso foi a mensagem. Tu vais construir aquilo que eu vou te entregar. E aí eu entendi que Deus não queria que eu continuasse num lugar aonde já não houve a prosperidade. Deus quer me levar para um lugar aonde Ele vai entregar tudo. E essa parte onde eu tenho o meu terreno é a parte onde ficava a casa da minha bisavó, por parte de mãe. Então era onde ficava a casa dela, a casa da minha bisavó por parte de mãe. E eu não estava entendendo esse movimento. Não estava entendendo esse movimento. Foi me tirado algo que eu acreditava que era o melhor para mim. Mas se eu parar para pensar, eu trabalho com o quê? Com constelação sistêmica, né? Sou terapeuta. A parte que ficou para mim foi a parte da Bisa. E aí eu comecei a refletir quantos sonhos essa mulher, porque ela era escrava, quantos sonhos essa mulher tinha de liberdade, quantos sonhos essa mulher tinha de viver os seus sonhos, né? De ser dona dela, de viver, né, em paz, de se sentir amada, quantos sonhos. E agora, naquele lugar, quem vai construir sou eu. Eu vou dar vida aos sonhos da minha Bisa. Então foi bem forte, sabe, gente? Mas até tu entender, tu fica te questionando por que isso tá acontecendo, né? E a gente pode escolher se hoje a gente vai ser livre ou se a gente vai continuar deixando essa dor nos paralisar. E de fato, eu entendi isso tudo, eu vou dizer para vocês, aqui, o meu amanhecer ontem. O meu amanhecer ontem, ele me trouxe muitas consciências. Ele virou várias chavezinhas, né? Então eu não fui lá só para ver o céu bonito. Eu fui lá realmente, porque tanto é que o sol estava nascendo e eu estava assim, de olhos fechados. E a minha amiga falava assim, tu não vai ver. Eu disse, calma, que eu tô aqui, ó. Entendeu? Então, hoje você pode escolher. E quando eu estava lá naquele lugar, é como se Deus dissesse assim, eis que faço nova todas as coisas. Para de ficar querendo trazer o velho de volta. Eu estou fazendo nova todas as coisas. Só que muitas vezes não é sobre uma traição de família ou de relacionamento. Muitas vezes é uma traição você com você. Você com os seus sonhos, você com a sua coragem, você se sabotando o tempo inteiro, você não tomando a decisão que você sabe que precisa tomar, você não dando limite naquilo que você precisa dar, você não se amando, você não se olhando, você não se perdoando. Muitas vezes você está se traindo o tempo inteiro, sabe? Você não pode ser aquilo que fizeram com você. Você é aquilo que Deus te fez para ser. Deus te criou para um propósito lindo. Só que muitas vezes você tá aí, ó, sendo o seu próprio Judas, se traindo, se enganando. E enquanto eu ficasse naquele lugar de dor, naquele lugar de perda, sentimento de injustiça, de traição, mais consequências disso eu ia viver na minha vida, né? Mas um coração restaurado, ele é um coração que ele transborda, que ele prospera, que ele vive uma vida em abundância. Então, você precisa neste momento, primeiramente, se perdoar, parar de se trair, parar de se enganar, parar de se boicotar, sabe? Parar de se colocar no último da fila. Você é prioridade na sua vida. É Deus e você. Não tem como a sua família receber se não passar primeiro por você. Você é a diferença na sua família. Você é a diferença no seu trabalho. E todas as vezes que você
se trai, você não está apenas se traindo. Você está fechando um caminho em que todos poderiam se beneficiado, sabe? Então, que hoje você possa reconhecer aonde eu estou me traindo. Eu preciso me curar nesse lugar, sabe? Então, tá chegando o momento de eu voltar lá naquela terra. Eu já enviei mensagem avisando eles que eu vou estar lá um dia de semana. E eu quero ir lá para ver como é que tá aquelas crianças, ver tudo. Porque eram mais de 20 crianças que eu atendia lá. Eram muitas famílias que eu conversava. Eu tenho vídeos orando com eles. Eu tenho vídeos que eu levava bolos, coisas pra gente ficar uma tarde lá. As campanhas que eu fazia lá. E eu não posso deixar isso morrer. Porque eu fui traída. Eu tinha um chamado. Eu tinha uma missão lá. E às vezes tu paralisa. Tu paralisa aquilo que Deus te colocou na tua mão para fazer, porque tu te sentiu enganada, traída, humilhada, maltratada. O que Deus colocou nas tuas mãos para te fazer, o que Deus te deu nas tuas mãos para te viver e que você está negociando pela dor. Hoje é dia de você soltar essa dor, parar de alimentar ela, dar poder a ela e permitir dizer: Deus, restaura o meu coração. Restaura o meu coração, porque é pesado demais viver isso. E a traição, ela tem vários personagens, né? Às vezes foi um pai e uma mãe que foram tão cruéis e que você acreditava da proteção, no amor, e tu se sentiu traída, enganada, que você nunca teve isso. E talvez você carrega isso com você. Então, libere esse perdão e se perdoe. Saia do lugar do julgamento e entra no lugar do acolhimento. Porque nós precisamos entregar para Deus, que é com Ele. Então, olha que incrível, eu não estava quase vindo fazer live pela dor da cabeça que eu estava, mas era porque essa palavra, além de quando eu estava preparando a live e agora que eu estou ministrando aqui na live, ela está aqui dentro, trabalhando dentro de mim, porque sim, tinha peças ali que precisavam ser encaixadas e situações que precisavam ser curadas. Então, eu não sou diferente de você. Eu sou ser humano igual a você. Eu tenho minhas fraquezas, eu tenho minha vulnerabilidade, eu tenho minhas dores, eu tenho situações que eu tenho que estar me trabalhando o tempo inteiro. Mas tudo isso, quando a gente reconhece, isso faz parte de um grande projeto, um grande propósito de Deus na nossa vida. Só que às vezes você quer ser forte o tempo inteiro. Você fica se enganando o tempo inteiro que você tem que ser forte o tempo inteiro. E você se maltrata. Você sofre. Entende? Você não precisa ser forte o tempo inteiro. Pare de se trair com essa fortaleza que você tem que ser. Escolha ser você. Escolha viver os seus sonhos. Escolha viver a sua verdade. Doeu, maltratou, então eu vou me acolher. Mas eu não vou ficar me enganando que tá tudo bem, não tá. Eu vou realmente escolher viver de forma diferente. Eu vou escolher perdoar. Nossa, minha boca tá tão seca. Eu vou escolher perdoar, entende? Então, é tempo de viver, né, com o coração, sabe, curado. É tempo de viver e se você parar e pensar e analisar, a vida está atropelando, a vida está corrida, o tempo parece estar cada vez mais escasso, assim, ó. Tudo é muito corrido. Nós não temos tempo a perder, essa é a realidade. Não perca tempo alimentando uma dor. Não perca tempo se traindo. Não deixe que a vida passe pelas suas mãos, assim, escorregando, sabe? Porque você tá aí caída. Hoje eu quero te dizer, te levanta. A vida tá passando muito depressa. Tá numa velocidade muito grande. E nós precisamos e nós merecemos viver os nossos sonhos. Só que para viver os nossos sonhos eu não posso continuar parada num passado que me feriu. Eu não posso continuar parada numa perda. Eu não posso continuar parada, né, no meu auto-julgamento.
sabe? Na minha autocrítica. Nunca se acha linda, nunca se acha maravilhosa, sempre tá faltando alguma coisa, sempre tá reclamando alguma coisa. Que hoje você possa se ver num todo, num completo e ver quão incrível e extraordinária você é. Sabe? Ai, tá sempre uma coisinha, não tá bom aqui, outra ali. Não. Se elogie. Sabe? As pessoas que convivem comigo, elas até acham engraçado. Porque eu faço piada de mim mesmo. Eu digo, eu sou uma gordinha sem bunda linda. Eu me acho bonita. Se tu não acha, o problema é teu, mas eu me acho. Entendeu? E você tem que se achar também. Se você olha para outra pessoa julgando e condenando ela, todos os julgamentos estão em você. Se você olha na outra pessoa desdenhando, tudo aquilo que tu tá desdenhando na outra tá em você, porque saiu daqui. E só volta para mim aquilo que sai de mim. Então, se eu me olhar e não falar que eu amo ser quem eu sou, que eu sou incrível, que eu sou maravilhosa, que eu sou abençoada, que eu sou um sucesso, como que eu vou viver isso? Eu não vou viver, porque eu não acredito. E eu só vivo aquilo que eu acredito. Então, se você acredita que você não é ninguém, que você é feia, que ninguém te quer, que você nasceu para sofrer, que a vida é difícil, que você perde tudo, que todo mundo te engana, que todo mundo te trai, é mais disso que tu vai viver? Entende? Então, é a hora de se liberar disso para você viver os seus sonhos. Porque a vida tá passando. E aí eu falei, gente, é sexta-feira. Eu disse, é sexta-feira. Gente, a semana passou assim, ó. Né? Semana que vem já é Dia das Mães, já é 10 de maio. E se tá indo muito rápido. Você precisa e você merece se levantar e viver e realizar os seus sonhos. Não tenha tempo a perder, não tem tempo a perder para ficar aí se lambicando, chorando. Então te levanta hoje e diz, Deus, chega até aqui. Estamos num propósito de oração porque sim, nós vamos viver um milagre na nossa vida. Há poder na oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração, gente. Então, eu vou orar 40 dias. E aí, quando eu falei na internet, gente, eu vou fazer 40 dias de propósito de oração. Várias pessoas me vieram no meu direct e falaram assim, tu tá lendo um livro, então, Uma Vida com Propósito. Eu disse, não, eu já li esse livro. Mas esse livro parece que saiu agora. Não. Esse livro, ele é de 2007. Quando lançou, eu comprei. Tá aqui, ó. Uma Vida com Propósito. Em 2007, quando esse livro lançou, eu comprei ele. Tá até tudo riscado, ó. Porque aqui a Rebeca era pequena, depois ela riscou. Aqui tá a declaração que eu comprei para dar de presente pro Sandro. Eu dei para ele de presente de casamento. Tinha um ano que a gente estava casado. E aí ele lançou esse livro e eu comprei esse livro para ele. E quando nós estávamos enfrentando agora a nossa crise, porque a gente enfrentou uma crise no casamento, gente. E isso daí não é feio falar, não. Tá? Não é feio. Até na quarta-feira, eu fui surpreendida com uma pessoa aqui da cidade, que eu vivia vendo as postagens dela, que ela é bem conhecidinha aqui. Assim, uma vida de novela, perfeita. E levei um susto porque ela postou agora dizendo, olha, me separei, assim, 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 a gente entendeu que não dava mais. Só que eu falei, mas como isso? Se não tem nem um mês atrás eu vi assim, sabe? Como isso? Aí eu falei, pois é, a vida do faz de conta. As pessoas estão vivendo um faz de conta. E eu acredito muito que a internet, ela tem que ser a extensão de quem nós somos. E não aqui eu criar um personagem e aqui eu viver outra coisa. Então eu tive desafio no casamento, tive desafio financeiro sim, né? E nós vencemos, graças a Deus. Mas não foi fácil. Não foi fácil. E com o tempo, eu vou fazer uma live até junto com ele, para nós contar. E esse livro aqui, eu comprei em 2007, quando nós tínhamos 1 ano de casado. Aqui eu entreguei para ele no dia 19 de abril de 2007. Nós casamos dia 15 de abril de 2006. E Rebeca nasceu dia 16 de abril de 2009. Olha só. E aí o que acontece? Eu escrevi aqui uma mensagem. E quando
Nós estávamos enfrentando esse desafio que a gente enfrentou recentemente, eu não tenho vergonha de falar, e até se tiver mulheres aqui que passam por isso, eu quero te dizer, se a tua família, se tu vê que existe chance de restaurar e de vocês resgatar e viver, não desista da sua família. Porque hoje em dia, se tu compra uma geladeira, se tu for olhar, ela dura 1 ano de vida útil. 2 anos uma geladeira, ela funciona bem, depois ela começa a dar problema. Não é verdade? Antigamente se fazia geladeira para durar uma vida inteira. Um liquidificador, meu Deus, chegava na casa da avó, aquele liquidificador assim, ó, pré-histórico. Tava lá funcionando guerreiro, firme e forte. O carro, o Fusca, o bicho subia montanhas, fazia tudo, puxava cavalo, fazia tudo, porque o motor do Fusca é forte, é potente. Hoje, tudo que eles fazem tem uma vida útil. É pra quê? Pra acabar e tu ter que fazer outra coisa, acabar e pegar outra coisa, acabar e pegar outra coisa, né? E aí, assim, infelizmente, está a vida da gente, se for parar pra pensar. Os relacionamentos, eles estão assim, eles estão com prazo. Ó, não tá mais bom, tchau, né? Eu não sou aquela pessoa a favor a ficar num casamento abusivo, violento. Não, eu não sou a favor disso. Eu sou a pessoa que se tu vier e fala pra mim assim, ó, meu marido me bate, meu marido me maltrata, vai-te embora. Aí não é o teu lugar. Agora, se tu sabe que existe possibilidade de restauração, que só tá tendo um desentendimento, mas que ele é uma pessoa legal, que ela é uma pessoa legal, que vale a pena lutar, eu vou sempre dizer pra ti, ora e luta pela tua família. Entendeu? Até quando eu era líder de casais na igreja, uma vez me chamaram e aí o marido tinha batido na irmã. Eu falei, eu vou pra delegacia, comigo só delegacia, isso aqui é Maria da Penha. Eu não vou orar pra expulsar demônio nenhum do corpo dele, porque ele não tem demônio não, falta vergonha na cara dele. Então eu não vou. Aí até as pessoas falaram, mas uma pastora fala isso? Não, eu sou mulher, ela apanhou, tá toda quebrada, é delegacia. Entende? E depois passou-se tempo, eu fiquei sabendo de novo que mais olhos roxos aconteceram lá. Mas por quê? Porque não foi feito o que tinha que ser feito. Eles endemonizaram aquilo que tinha que ser feito, que era um posicionamento de levar essa mulher diante da polícia, né? Aí botaram só a culpa no demônio, mas não é do demônio, não. É do cara. Então, eu sou a favor da família, quando você sabe que a família, ela tem como ser restaurada. E foi, ó, dia 12 faz 41 anos de casado, olha que lindo. E foi quando eu peguei esse livro aqui, que eu li o que eu tinha escrito, e eu falei, eu vou tentar mais uma vez, porque há esperança. E foi onde eu comecei esse processo, e eu não tinha nem falado para ele, que eu estava num processo, né? Ele sabia que, mas é o mais engraçado, eu sou muito elétrico e o Sandro é muito parado. E quando eu chegava pra ele e dizia assim, Sandro, eu não quero mais, vamos separar, ele dizia assim pra mim assim, ó, só mais uma chance, vamos orar, só mais uma chance, vamos orar. E aí eu entendi, Gisele, eu estava sendo levada pelo meu ego, porque eu queria que ele pensasse e agisse como eu. Só que não é assim que funciona. E aí eu comecei a perceber, olhando hoje, vendo essa mensagem que eu preparei, eu estava me traindo os meus sonhos. Quando eu comecei só a ver defeito naquilo que um dia para mim era qualidade. Quando eu comecei a falar palavras negativas naquilo que eu sonhava e pedia para Deus. E aí eu entendi que o problema não estava nele. O problema estava em mim. Porque eu, com as questões internas que eu não tinha resolvido dentro de mim ainda, eu fiz escolhas que não eram para ter sido feitas. Usei palavras que não eram para ter sido faladas, né? Então, eu precisei viver esse momento. Hoje, graças a Deus, assim, as coisas estão bem, né? Mas eu passei por isso. 19 anos passei. Dona Mara vai fazer 41 anos de casado. Nem sempre deve ter sido mar de rosas. Mas ela sabia que valia a pena continuar, né? Então, só que hoje em dia, acaba que tá tudo muito assim, não dá mais, eu vou pra lá, eu vou pra cá, e vai, né? Gente, Dona Mara foi minha sogra, antes de eu casar com o seu, eu namorei com o filho dela, olha só.
É normal. Então, a gente, às vezes, não entende isso. A gente, às vezes, acha que, então tá bom, não tá bom aqui, deu tchau, eu vou embora. Não é só eu ir embora. Eu tenho que me curar. E aí eu pensei, eu fazia movimentos para mim entender o porquê que eu estava fazendo isso. E eu comecei a identificar que eu estava querendo ser as mulheres da minha família que vieram antes. Aquelas que diziam, minha mãe me ensinou a falar isso. Aquelas que diziam, eu dou conta sozinha. Eu criei 12 filhos sozinha. Sabe? Eu ouvia isso, gente. E aí eu tava indo no mesmo caminho. Eu disse, não, chega, deu, não é assim. Porque ele é um cara muito gente boa. E pior que eu falava assim pra ele assim, ó, a gente até se separa, mas a gente continua amigo, tá? Porque, pô, a gente é muito amigo, cara. A gente é muito gente boa. Gente, era assim que eu falava pro Santo, tá? O Santo dizia, tu não é bem certo. Eu dizia, não. Aqui, ó, a pessoa que tu arrumar, tu já fala pra ela que tu é meu amigo. E ele dizia, não, tu não é bem certo. Tu não pode ser bem certo, eu vou orar por ti. Ele falava assim. Mas eu estava criando uma pessoa que não tinha como ele ser, porque não é o jeito dele. Ele é paradinho, ele é devagarzinho. Ele é aquele que senta pra ver o Flamengo e dorme sentado. E tá tudo certo. Entendeu? O Sandro, ele é o soldadinho do Flamengo. Ele só se veste de roupa do Flamengo. E até isso eu tava incomodada. Eu chegava e dizia, porque olha só a prepotência, a arrogância. Porque eu já sei tudo como funcionam as questões da mente. E você está se escondendo atrás de uma fantasia do Flamengo para não assumir o seu lugar. A prepotência e a arrogância, gente. Eu tô abrindo para vocês algo da minha vida. Para você entender que eu também tenho os meus desafios. Mas que eu iria me trair. Eu iria me trair os meus sonhos, aquilo que eu sonhei, aquilo que eu pedi pra Deus. Eu pedi pra Deus pra ter uma família. Eu pedi pra Deus pra casar. Gente, eu casei na igreja, vestida de noiva, coisa mais linda. Nossa, eu parecia uma boneca, aquela boneca de... Sabe aquele bolo antigo que ele fazia aquela noiva em cima? Era eu. Entendeu? Eu vivi isso. Eu vivi esse sonho. Eu falei, se isso um dia foi um sonho, se eu dobrei o meu joelho para orar, se eu movimentei os céus e terra para realizar, hoje eu vou soltar. E aí, de fato, esse livro, ele me ajudou. Só que então, assim, aí as pessoas estão mandando para mim, achando que o Vida com Propósito eu tô fazendo porque eu comprei o livro agora. Não, gente. Eu já vivi isso lá atrás, há 18 anos lá atrás. E, de fato, foi esse livro, né, que eu venho com ele novamente, já de uns tempos pra cá, pra transformar minha vida. E hoje, por isso que eu levantei esse movimento de 40 dias de oração, porque eu tenho outras questões que eu tô botando em oração. Eu falei, dessa vez eu vou levar adiante. Eu vou falar, eu vou convidar outras pessoas a fazer esse movimento. A estarem orando pelas suas famílias, orando pelos seus negócios, pelos seus sonhos, pela sua casa, sabe? Porque uma vida com propósito, ela vai ter desafios. Mas você tem um propósito, você vai chegar lá. Então, não desista dos seus sonhos. Busque tudo que você puder buscar para você se curar, para você se transformar, para você se libertar. Mas não desista assim do nada. Sabe? Ora pela tua família, declara a restituição, a restauração na tua família. Vai acontecer. Eu creio nisso, sabe? Então, é lindo demais entender que nós não estamos aqui por acaso. Não estamos aqui. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Eu já falei pro Sandro, a gente vai até fazer uma lua de mel. Você sabe, a gente vai ter que fazer uma viagem. Eu falei pra ele, me pede em casamento de novo. Aí ele começa a rir, né? Porque eu sou comédia ainda, né? Ele começa a rir, ele diz, essa nega é doida. Ele fala assim pra mim, né? Mas, graças a Deus, eu venci. Mas teve dias eu estar nos stories aqui falando com vocês, mas não tava legal. As coisas aqui estavam difíceis. Mas eu vinha, continuei fazendo, eu disse, Deus, eu não vou viver essa fase. Aí o Sandro some dos stories.
E aí as pessoas começaram a vir me perguntar, cadê o Sandro? Cadê o Sandro? Mas o Sandro não gostava de aparecer nos stories. Ele ficava muito puto da cara comigo, quando eu filmava ele. E Deus curou tanto, que agora ele fica assim pra mim assim, ó, faz o story aí pra mostrar nós dois assim, não, calma. No tempo certo, a gente volta a fazer. Eles vão com calma. E ele sumiu até daqui dos stories. E aí aconteceu que nós ficamos 4 meses onde ele só vinha final de semana para casa porque ele estava trabalhando fora. E esse movimento foi um movimento de cura. Esse movimento foi um movimento de cura. Porque ele lá e eu aqui, e cada um dentro da sua fé, a gente começou a trabalhar espiritualmente para se levantar e para movimentar. E a gente entendeu que um fazia falta pro outro. A gente entendeu que precisava desse tempo para a gente valorizar outras coisas. E todo o movimento foi acontecendo. Então, não desista daquilo que tu sabe que é bom e que é verdadeiro para você, que te faz feliz. Mas não se traia naquilo que te maltrata demais. Não continua aonde tu só sofre, é só dor, é só perda, é só traição. Então, não. Sabe? Então, o que eu quero da minha vida? Qual o meu sonho? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Né? E o que tudo isso vai me ensinar? E começa a ver, porque às vezes eu atendo pessoas que às vezes estão num relacionamento abusivo, extremamente abusivo e violento. Eu digo, sai desse lugar, você não merece ficar aí. Pessoas, relacionamentos narcisistas, sabe? Eu digo, sai desse lugar. Não adianta, porque quando a pessoa é narcisista, quem tem que se curar é você. Não vai esperar o narcisista se curar. Se cura você e sai. No tempo dele, deixa ele viver a vida dele e você sai. Porque o narcisista, ele te aprisiona de uma forma, te coloca num lugar de culpa tão forte. E ele te faz acreditar que você é errado em tudo. Você é errado em tudo. E ele só tá fazendo isso por amor. Eu te amo, por isso que eu sou assim. Nossa, eu te tratei mal, mas é porque eu te amo. E tu fez, né? Tu me provocou. São frases de narcisista. Então, cuidado. E veja, então não se traia. Se você tá num lugar onde os seus sonhos você não consegue enxergar porque a situação não te permite sonhar, a pessoa só te bota para baixo, pare e pensa nisso. Sabe? Então, esse propósito de oração que eu estou fazendo, quem não está no grupo, pode entrar no grupo, que daqui a pouco, geralmente eu vou mandar as mensagens ali 7 horas, 7h30, até 8 horas da manhã vai chegar sempre a mensagem ali no grupo. É para você se levantar em oração pela sua causa, aquilo que você quer ver milagre acontecer na sua vida, sabe? E ali, todos os dias, se você tiver aquele tempinho de ler a mensagem, de orar, de fechar os seus olhos, Deus vai te dar. Deus vai te dar direção. Meus pais eram narcisistas, por isso eu e minha irmã nos afastamos, adoeci muito. É isso. É deles, eu deixo eles com tudo que é deles, recebo deles a vida, escolho olhar para eles com amor, porque o amor transforma, mas eu não preciso conviver. Eu não preciso estar lá. Se ainda há algo que não tá legal, que dói, que machuca, eu escolho lá, olhar livre de todo julgamento, deixar eles com a consciência deles, com tudo aquilo que eles, né, escolheram viver e ser, e eu escolho receber a vida, e a vida com muito amor. Quando eu recebo essa vida, eu tomo a vida dos meus pais, né, com amor e gratidão, e olho para eles com amor, porque se eu olho em direção à minha mãe é ruim, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, meu pai é isso, aquilo outro, eu entro num lugar de julgamento, e quando eu entro nesse lugar de julgamento, né, a vida se torna muito mais pesada para mim também, porque o sucesso tem a face da mãe. Então, a prosperidade, o dinheiro, para ele chegar na minha vida, eu tenho que estar muito bem com pai e mãe. Eu tenho que olhar para eles com amor, independente das escolhas deles, entendeu? E ser grato demais pela vida que eles deram, sabe? É que nem eu brinco em relação ao meu pai. Eu não tive a oportunidade, né, de me reconciliar com meu pai, de ter esse momento. Eu nunca recebi um abraço do meu pai, né?
de ter esse momento com meu pai em vida. Eu não tive essa oportunidade, né? Mas ele... Se eu tivesse alimentado todas as faltas que ele fez, eu vejo que eu tenho irmãos meus que não perdoaram, o quanto isso é pesado, o quanto isso dói, sabe? Eu acho que eu não seria quem eu sou. Eu só cheguei aqui e eu sei aonde eu vou chegar e tudo que eu vou realizar, porque eu escolhi perdoar. Eu escolhi amar. Amar, sabe? Não sei se meu pai estivesse vivo, se a gente iríamos conviver, eu não sei. Mas eu escolhi amar ele. Amar muito. Pela vida que ele me deu, porque eu sou mãe. Hoje eu tenho meus filhos, que são a razão de tudo, porque esse homem disse sim, né, para a vida. Então, nós temos o poder de amar e que nós possamos amar, transbordar em amor na vida daqueles que nos deram a vida e ser muito grato por isso. Então, eu não preciso estar botando dentro da minha casa, eu também não preciso estar lá direto, mas eu posso fazer diferente porque eu sou o amor. Você é a diferença na vida da sua família, né? E quando eu faço esse movimento, eu tô me curando e curando, liberando os meus né, os que vêm depois. Então, esse propósito de oração vai ser muito lindo mesmo para você. Coloca, tá? Cada um aqui coloca um propósito de oração, escreve: estou fazendo essa campanha de oração por isso aqui. E creia na sua vitória, creia no milagre, sabe? A obediência é a chave do milagre. Então, obedecer, orar, sabe? Estar diante ali, ó, de Deus, colocando para Ele, renunciando tudo aquilo que você traz como uma verdade absoluta. Espírito de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu não vou mudar disso nunca. Nós precisamos renunciar, né? Graças a Deus, eu vou dizer para vocês, eu não me separei porque eu decidi pela família e não era uma escolha dele, era uma escolha só minha, só eu. Só eu queria, ele não. Só eu que tava doida, a maluca. A doida tava assim, ó. 2023 foi muito desafiador, sabe? Pra mim. Então, assim, a doida, ela não queria. A doida, ela queria já, assim, ó. Só que era muito engraçado que, ao mesmo tempo que eu queria, eu parava. E Deus... Gente, quando eu comecei a contar pra vocês as coisas que Deus fazia, quando eu tomava a decisão, assim, agora eu vou sair de casa, acontecia uma coisa. Agora eu vou sair de casa, acontecia outra coisa. Eu vou marcar uma live, eu vou fazer uma live junto com o Sandro, né? É claro, né, que ele já vai aproveitar e soltar as piadas dele, mas tudo bem, depois eu me acerto com ele, tô brincando. Mas é isso. Eu sou ser humano igual a vocês. Eu sou ser humano igual a vocês, então não existe perfeição. Existe uma pessoa sedenta, sabe? Em evoluir, em buscar a Deus todos os dias. É isso. É todos os dias. Eu estou aqui para evoluir. Entendeu? Eu não tô aqui para ser perfeita. Não. Mas graças a Deus, na minha casa tem paz. Por todo desafio que a gente passou, não tinha griteiro. Nossos vizinhos nunca viram a gente brigar assim, nunca. Sabe? Meus filhos já sabem que dentro de casa eu não gosto de berraçada. Nunca, 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 gente. Eu e Sandra, a gente conversava assim, tá, e daí, beleza, o que vai fazer? Aí eu dizia pra ele assim, tu vai te mudar quando? Ele dizia assim, tu não é bem certa. Então quem vai se mudar sou eu. Deus foi lá e pau, zerou as contas bancárias, tudo. Foi muito louco, gente. Eu passei tanta coisa, você não tem noção. Entende? Então, assim, ó, melhor eu falar pra vocês, ser verdadeira com vocês, do que eu fazer uma média aqui, entendeu? E daqui a pouco vocês dizem assim, nossa, mas eles eram tão perfeitos. E o que aconteceu? Igual eu fiquei assustada da moça. Eu falei, nossa, mas como assim? Não tem um mês que eu vi que eles estavam lá nos Estados Unidos, na Disney, ele ajoelhado, pedindo casamento de novo. O que aconteceu? O personagem do Instagram. Porque aqui as pessoas criam um personagem. E na vida real eles são totalmente diferentes. Eu falei, pois é, mas é isso que eu não quero ver, não. Aqui é eu. Às vezes a minha filha vai lá e fala, meu Deus, mãe, tu foi lá, tu falou aquilo. Meu Deus, mãe. Minha filha, mas sou eu. Não sei se vocês já perceberam, mas eu tenho a língua travada. Então, quando eu falo muito rápido, apesar de ser manezinha da ilha, né, eu travo algumas palavras. E uma das palavras que eu falo mais errado
Eu não sei se vocês já perceberam, mas isso é porque eu tenho a língua travada. Antigamente eu falava gate, eu não falava leite, era gate, paga. Eu trocava o R pelo G, entendeu? E aí nós começamos a perceber que eu estava novamente travando a língua para falar problema. Eu falava problema. Gente, e aí a minha filha falava, pelo amor de Deus, mãe, fala devagar, que tu estás com a tua língua travada de novo, você vai ter que marcar uma fono. Eu vou ter que marcar uma fono. Porque assim, eu tô com 45, eu tratei lá quando eu era criança, agora tá de novo esse negócio, né? E aí ela começa a rir. Eu digo, mas essa sou eu. Como que eu vou fazer? Né? Então, quem tá aqui falando com vocês é a mesma que se tu me encontrar na rua, tu vai ver que eu sou a mesma pessoa. Não existe aqui um personagem e aqui outra pessoa. É a mesma coisa. Então, eu tô falando pra vocês aqui que eu passei desafio no casamento, passei mesmo. E não tem vergonha de falar. Feliz é aquele que consegue ser de verdade. Nossa, feliz é aquele que consegue ser de verdade. Porque infeliz é aquele que tem que toda a vida montar uma mentira, montar uma arte, criar um personagem para ser aceito, para ser visto, né? Então, assim, eu prefiro ser eu, desse jeito que eu sou, entendeu? E aí, me trabalhando, me curando e evoluindo. E abrir aqui para vocês, né? Eu estava ainda alimentando uma dor da traição que eu sofri em relação ao meu irmão. E falo meu irmão mesmo, porque se alguém ouvir aqui, se os parentes fofoqueiros estiver aqui, já encaminhar live para falar, fala mesmo porque sabe que é verdade. Estou mentindo, entendeu? Então assim, ó, não tenha medo de ser você. Não tenha medo de viver a sua verdade e os seus sonhos. Tenha medo de continuar parada no mesmo lugar. Tenha medo de abrir mão de você todos os dias. Aí sim, você pode ficar assim, meu Deus do céu, e agora? Agora, ser você, tenha coragem de ser você. Haja apesar do medo de ser você, entendeu? Então, assim, tem quem se conecta comigo e tem quem não se conecta comigo. E tá tudo bem. Eu não tô aqui para agradar todo mundo. Se nem Jesus agradou a todos, foi crucificado, né? Quem será eu para ter que agradar todo mundo? Não. Então, eu sou grata a Deus pela vida que eu tenho, pela mulher que eu sou, e que você também seja grata pela vida que você tem, pela mulher que você é. E assim foi a nossa live de hoje, né? Amanhã nós temos a nossa live 8 e 8 da manhã, né? Será uma live bem linda. Amanhã nós vamos falar sobre feridas de abuso e abandono, através do poder da palavra, como curar feridas de abuso e abandono através do poder da palavra, né? Então, convide pessoas para estar com a gente amanhã. O grupo de oração, tá? Entre no grupo de oração. E 20 e 21 de junho, gente, nosso primeiro encontro presencial aqui em Floripa será o Alince, será um movimento lindo, tá? Tô muito feliz e grata, eu sei que Deus já tem preparado, sim, tudo. E eu sei que já deu tudo certo, porque não é só um encontro, será um encontro de muita transformação. E eu acredito na sua vitória, eu acredito no seu milagre, eu acredito em você e por isso eu quero estar com você nesse dia. Ai, mas como que eu vou sozinha? O evento está sendo preparado para você, você não vai se sentir sozinha. Com certeza, você vai chegar aqui, você vai se sentir em casa, muito bem acolhida, tá bom? E não tem essa história não de, ai, não posso, eu tenho que pagar 2.000 para sentar na frente da gente. Dá licença, gente, não. Aqui eu vou estar junto com vocês, entendeu? O valor do evento não se compara a tudo que vai ser entregue para vocês nesses 2 dias, que será transformador. Então, assim, eu quero muito ter vocês todas comigo. Vai ser no Hotel Mercury, aqui em Florianópolis, né? Eu acho que já, pro pessoal da mentoria, já foi liberado o link. Eles estavam finalizando, ainda tem que botar a imagem e tudo, mas já vai ser disponibilizado. Quem tiver interesse já chama aqui. Porque, gente, vai ser lindo, tá? Vai ser lindo. Quem já participou dos meus cafés sabe que eu entrego excelência. E é a excelência que eu vou entregar para vocês no nosso encontro Alince, para viver o extraordinário de Deus na sua vida. Então vai ser assim, ó, muita cura, muita transformação. 2 dias. E, gente, o segundo dia, te prepara. Tu vai sentir assim, ó, na pele. A coisa mais linda que é. Sabe? Você vai criar uma memória
na sua tão linda, que você vai todas as vezes lembrar desse dia e você vai resgatar a sua força. Não vai ter como você ser diferente depois desse dia, tenho certeza. Tá bom? Então, ó, beijos, gente. Vocês viram que eu pintei a unha de vermelho, né? Eu nunca pinto de vermelho. Mas dessa vez hoje eu vou dar uma endoidada. Hoje eu vou pintar a unha de vermelho. Justamente porque eu já estou trabalhando coisas na minha mente em relação ao evento, sabia? Sabia disso? Tudo tem um movimento, gente. É bem isso. Porque eu só sou eu digo assim, ó. Eu só sou da unhazinha da virgem. Só bem branquinha. Ah, clarinha, clarinha, clarinha. Né? Mas é assim. Gente, e agora eu tô aqui. Aí eu fico falando, tá no vermelho, né? A Rebeca ficou emocionada. Mas assim, são processos, tudo que estão se acontecendo, né? É um movimento de mulheres. Então, assim, ó, espero vocês, hein? Eu vou estar botando aqui, vem, gente, ó, o hotel tá dando 20% de desconto. Então, assim, tá valendo super a pena, tá? Muito a pena mesmo. Vai ser lindo demais. Eu vou passando mais informação no final de semana, a gente vai lançar ele para botar para vender aí, geral. Então, assim, ó, venha, tá? E se você ainda não tá no grupo de oração, entre no grupo de oração, que eu já vou enviar, tá? Envia para alguém que quer entrar no grupo de oração, porque daqui a pouco, às 7h30, de 7h30 até 8 horas, eu vou estar enviando já o áudio e a mensagem. Então, para a pessoa já pegar desse segundo dia, tá bom? Beijo de luz, fiquem com Deus, Deus abençoe. E não se esqueça, você nasceu para viver todos os teus sonhos, tá bom? Não negocie eles, não se traia. Hoje eu olho para você e digo, nossa, cara, eu sou linda demais. Se Deus fez uma coisa perfeita nesse mundo, fui eu. É isso que você tem que falar pra você, entendeu? É isso. Olha, se Deus fez alguma coisa perfeita, fui eu, gente. Olha pra você. Você é a perfeição de Deus, entendeu? Você é linda aos olhos do Pai. Encontrar todos vocês já vai ser um evento. É bem isso mesmo. Se prepara. Gente do céu, essa é a coisa mais linda do mundo. Ó, beijo, amo vocês. Até amanhã, 8h08 da manhã, tá? Então, se você sabe, alguém que passou assim, que precisa receber uma mensagem de cura, né? De abandono, rejeição e abuso através da palavra, convida ela pra estar na live com a gente amanhã, 8h08 da manhã, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Agora eu vou tomar meu café da manhã com o bonito, né? Que ele tá ali me esperando. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.